Pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre, e olha, antes de começar já quero dizer que a gente pode bater papo aqui. Eu vou falar algumas coisas teóricas, mas eu acho que todo mundo é especialista em trafar, não tem ninguém que não tem trafar aqui, eu imagino, né? Então todo mundo entende de trafar, então nós vamos discutir, eu quero fazer um bate-papo aqui para a gente poder pensar mais sobre o trafar. Então esse processo da desdramatização do trafar tem relação com a anticonflitivologia, a base do processo de anticonflitividade. Se a gente for pensar, de onde que vêm os conflitos? Os autoconflitos, né? É quando a gente tem alguma, vamos dizer assim, algum problema com a gente, com os nossos próprios valores. A gente tem um conflito interno. E quando a gente entende, principalmente os trafares, quando a gente desdramatiza essa condição, a gente diminui o conflito interno. Antes da gente resolver o trafar, é importante a gente ficar em paz com ele, para a gente ficar mais íntegro, mais inteiro. Entendeu? Então, eu vou estar falando de trafar, mas assim, o trafar principal do foco desse estudo é o trafar mais raiz da gente, de temperamento. Esse a gente não muda rápido. Então a gente precisa ter uma convivência boa com ele. Pô, Djalma, então você está me falando que eu vou conviver com o meu trafar, não vou querer mudar o meu trafar? Pode até querer mudar, desde que a sua motivação seja sadia. Será que a minha motivação para mudar o meu trafar é sadia? Ou será que eu estou brigando muito com ele? Então, esse é o ponto básico dessa desdramatização. Eu vou dar um exemplo assim para a gente poder trabalhar dentro de uma situação melhor. Eu sou amputado. Vocês acham que amputação é o quê? Trafar, trafor ou trafal? Falta uma perna. O que vocês acham? Trafal? Quem dá mais? Trafal? O que vocês acham? O que você acha, chefe? É um trafar também, porque é um fardo, né? Você precisa carregar uma... É um trafar. Perfeito. É um trafar. Dá para mudar esse trafar? Não. Nessa vida? Não. Não dá. Dá? Não dá. O que eu vou fazer com ele? Então, tem trafares que a gente não vai mudar nessa vida. Já pensaram nisso? O que eu vou fazer com ele? Eu vou tornar ele fisiológico. Eu vou tornar ele funcional. Vou tornar esse trafar funcional. É possível isso? É, claro que é. Uma coisa importante da gente pensar sobre trafar também é por que a gente não gosta de trafar. Por que a gente não gosta? Por que a gente tem essa reação com o trafar? Uma coisa para refletir depois. Mas eu vou voltar no trafar da amputação. Hoje, por exemplo, esse trafar não me incomoda mais. Não me incomoda. E eu uso ele a meu favor e a favor dos outros. Mas ele continua sendo um trafar. E agora? Virou trafar? Não, é trafar. Mas você usa a favor dos outros? Esse trafar me permitiu construir um monte de outros trafores. E aí a minha relação dele foi sumindo, daqui a pouco ele vai virar um trafor. Ele vai virar um trafor consciencial, a hora que eu dessomar. Deu para entender ou não? Mas fisicamente ele está lá, ele é contextual, eu não tenho como acabar com ele. Então a gente tem que, essa lucidez em relação à nossa capacidade recinológica é muito importante. O que eu posso mudar hoje, o que eu não posso mudar? O que esse veio meu estrutural é tão estruturante que eu sei que eu não vou mudar do dia para a noite. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou bélico. Eu vou mudar tudo do belicismo nessa vida? Não vou. Como é que eu faço para resolver isso?
Outra coisa, vocês já pensaram que o trafar pode ser um potencial importante para a gente? A gente só aprende acertando? Não, né? A gente aprende errando. Então, normalmente, tem um momento em que aquilo ali não está meio desviado, está meio fora, mas a gente está errando, mas a gente está aprendendo. Aprendendo o quê? O que a gente está aprendendo com o trafar? A não errar mais, é uma das possibilidades. Mas o que mais? Vocês acham... Novas técnicas, o que mais? Superação. No caso seu, você transformou em um trafor porque você está nos ensinando a superar. Sobre isso. Você... Exato. Ele virou uma força para você. Ele virou uma força para mim. O exemplo que você dá, você está à vontade. Exato. Isso faz bem para nós. Isso faz bem para todo mundo, faz bem para mim e faz bem para todo mundo. Então, a gente aprende. Então, se a gente conseguisse fazer isso com todos os nossos trafares... E outra coisa, quando o trafar é muito estrutural, ele está assim dentro do nosso temperamento, talvez a gente vá ser serenão e vai ter essa característica. Provavelmente não vai ser mais trafar, é mais ou menos que nem a minha amputação, mas ele vai ter aquela característica. É uma característica. E principalmente, desenvolveu um atributo consciencial. Então vamos pensar um pouquinho o que é atributo, o que é trafar. Uma coisa importante sobre atributo trafar é assim: trafor é individualíssimo. Ninguém tem dois iguais. Não tem duas amputações iguais. Elas são parecidas, mas não é igual. Então o trafar também não é igual. Quanto mais a gente estuda na conscienciometria, mais a gente vê que as nuances, as características dos nossos traços são muito individuais da nossa manifestação. Agora, os atributos conscienciais, eles são mais globais. Os atributos conscienciais são a base, são potenciais. Depende do nível evolutivo, tá certo? Tem atributo que é de serenão. E a gente vai chegar lá para desenvolver o atributo de serenão. Pergunta a vocês. Você faz alguma coisa tipo gênero, espécie? Fiquei lembrando um pouco do direito tributário, por exemplo. Tributo é gênero. Aí vem as espécies. Taxas, isso. Contribuições de melhoria, IPTU, IPVA, mas o gênero é o tributo. E as espécies, você diria então que a tributologia seria o gênero e vem as espécies que são singulares ou singularizadas na consciência idiosincraticamente, ali, individualmente. Metáfora perfeita, exatamente isso. Tá. Exatamente isso. Eu cheguei um tiquinho atrasado, eu não peguei a tua frase antes, assim, não sei o que, chegando até o serenão, o trafar se transformaria em... desculpa o meu atraso, eu não peguei esse pedacinho da frase. Eu imagino que serenão tem trafar, vocês não imaginam? Eu sempre sou meio repetitivo, né? Sim, ainda tem. E eu lembro do Mr. Vieira, lá, o Valdo, falando assim, que pergunta vocês fariam para a consciência livre? O Valdo é danado, né? Que pergunta vocês fariam para uma consciência livre? Que tenha recém adquirido aquela condição. Sabe qual era a pergunta que o danado do Valdo faria? Só o Valdo. Qual foi o último trafar abandonado? Porque o cara está no limiar. É ótimo, né? A consciência livre. Então, quer dizer, se você vai assistir o Valdo, né? Toda a experiência de novo. Acho que desligou. E ele mesmo depois falando sobre o incógnito, ele fala, mas no nível dele, a consciência livre deve ter alguma coisa também, né? Não é perfeição, né? Então, esse é o processo. Então, Djalma, senão a gente vai fazer apologia à perfeição, fala. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para você ajudar, assim, eu acho que até dentro da própria Conscienciologia se cria uma dicotomia entre trafora e trafar. Trafar é ruim, trafora é bom. Sim. Então, e aí quando você coloca essa proposta, você vê que parece que para chegar no atributo, essas coisas são juntas. Sim. Faz parte da consciência esse processo. Do mecanismo evolutivo. Isso. E aí quando você fala em superar, as pessoas pensam às vezes em trafar ser eliminado. Isso. Sim. Sim. Então, eu acho que é importante como desconstruir,
Porque isso tem até um processo religioso, né? Céu e inferno, sabe? Tem aquela coisa dicotômica com relação aos traços. Perfeito. Eu gostaria que você pudesse perceber como é que você desconstruiu isso, tá? Como vai ajudar todo mundo a desconstruir também esse processo de separar uma coisa da outra, sendo que está uma coisa conjunta dentro de você. Entendi. Primeira coisa que eu estava falando, né? A gente é um ser integrado, então nós temos trafores e trafares. A gente não pode gostar da gente pela metade. A gente tem que procurar integrar a gente como um todo. Então esse é o primeiro ponto. Não que eu vou me apaixonar pelo meu trafar, mas eu preciso ter uma integração mínima. Isso vai aumentar a minha homeostase. Esse é o ponto principal. E outra coisa, eu estou desenvolvendo o meu atributo. Mal ou bem, de um jeito, com trafores ou trafares, eu estou desenvolvendo o meu atributo. Eu estou desenvolvendo a base. Eu estou aprendendo com a minha manifestação. Mesmo a manifestação torta nos ensina. Então, essa é a condição, a gente desdramatizar o erro, desdramatizar esse processo. E outra coisa, a gente não elimina, né? Porque se eu estou desenvolvendo um atributo, quando eu torno o meu trafar funcional, eu não eliminei o atributo que estava alimentando aquele trafar. Eu eliminei o desvio do meu comportamento. Mas aquele potencial, ele continuou. Então, você entende que o atributo alimenta o trafar? Eu entendo que o atributo alimenta o trafar. Como é que você vê esse mecanismo aí? Assim, É uma boa pergunta. O atributo é o potencial que a gente tem. Se a gente usar bem ou mal, é o nosso arbítrio. A gente pode usar bem ou mal. Então, por exemplo, a diferença entre teimosia e persistência. O atributo é o mesmo, mas eu sou teimoso, porque a minha aplicação egoística daquela situação me torna teimoso. Mas nem por isso eu vou deixar de ser persistente, entende? Eu não preciso deixar de ser persistente completamente. Eu dei um exemplo bem básico para a gente poder entender. Então, eu não vou deixar de ser persistente. Pelo contrário, aquilo ali pode ser até uma coisa estruturante da minha natureza, tá certo? Como o abridor de picada, por exemplo, eu sou teimoso, mas sou persistente também. Djalma, pela sua descrição, eu fiquei lembrando daquela abordagem do mega trafar composto. Isso. Que aí você pega um trafor, quer dizer, está presente um trafor e um trafar. O político, né, que é bandalha, tem uma coisa de corrupção, mas ele é um ótimo orador, tem uma ótima prolação, comunicação verbal. Mas quando você ficou dando o exemplo da persistência e da teimosia, eu percebi como um mega trafar composto. Assim, mais ou menos, mas por quê? A teimosia tem um quê de egocentrismo. Não, I am the one, I'm the owner of the truth. Eu sou o rei da cocada preta e sou dono da verdade. E aí você pega aquela endurance, né, aquela persistência e transforma no mega trafar composto da teimosia. Por isso que eu não concordei tanto com essa exposição nesse ponto, porque mais ou menos você botou como parametrizado a persistência e a teimosia. Eu veria a teimosia com o quê de egocentrismo, aí sim trafar, e a persistência como trafor. E a junção dos dois, o mega trafar composto. Por isso que eu não... não é que a persistência você entendeu a persistência e a teimosia têm a mesma base dessa estrutura de continuismo, dessa força de continuismo. Uma é uma manifestação mais egóica e a outra é uma manifestação menos egóica. Do mesmo atributo por detrás. É isso que eu estou falando. O mesmo gênero tem espécies diferentes. No exemplo dado, que denominação você emprestaria, colocaria para o atributo em si, nesse caso? Como é que você chamaria o atributo? O voliciolina, por exemplo. Voliciolina. O teimoso tem voliciolina, meu filho. Tá. Pensar. Ô, Djalma. Fala, chefão. Eu queria fazer uma pergunta também em cima disso aí, porque eu acho que eu estou com a noção equivocada de atributo. Eu entendi o atributo como sendo um somatório, no geral, de trafores. Uhum. Então, um determinado atributo, por exemplo, abertismo consciencial, uma pessoa que tem um processo de neofilia, uma pessoa que muitas vezes tem o processo de conviviologia mais positivo. Então, você está juntando um monte de trafores e aquilo ali
faz com que se desenvolva um determinado atributo. Está equivocado isso? Não. A questão é o seguinte, o atributo, ele está no nível, tem relação com o nível evolutivo. Você pegou um atributo que é um mega atributo consciencial, que é o abertismo. Está entre os mega, tá certo? Um mega atributo já está num patamar de evolução diferente dos atributos básicos. Então você precisa ter uma série de manifestações para você chegar naquele atributo, para você atingir aquele atributo. Mas todas as consciências têm potencial, em potencial tem condição de ter abertismo. Elas não vão... Entendeu o que eu estou falando? Você potencialmente tem aí todos os atributos de serenão. Potencialmente. A sua manifestação vai te fazer chegar lá. Inclusive, as manifestações errôneas vão te fazer aprender o abertismo também. É isso que eu estou falando. Entende? Essa desdramatização do trafar tem uma relação com o mecanismo evolutivo da gente. Como que eu chego lá? Entendeu? O caminho que eu chego lá. Não vou chegar sempre acertando. Então, se eu reforçar excessivamente o erro, eu me divido, eu me rompo. Se eu aprender com o erro, se eu conseguir fazer isso, eu consigo aprender com o erro mais rápido. Eu me integro mais rápido, eu me reintegro mais rápido. Eu tiro o fardo. Uma coisa importante, você quer falar aí, chefe? Antes de eu continuar aqui? Exemplo, você falou da teimosia, né? Mas um exemplo um pouco mais refinado, que eu vi o professor Valdo comentar também, é a questão da pessoa que domina a energia, mas usa para o lado negativo. Perfeito. Então, você pega, por exemplo, o Orenseb, aquele caso clássico lá, né? O romance de uma rainha, aí ele usa a energia para seduzir. Perfeito. E em 2000 anos, ele se transforma num evoluciólogo. Perfeito. Basicamente por quê? Porque ele agregou o componente da cosmoética naquilo ali. Então, por isso que o professor Valdo falava que uma pessoa que domina energia é um grande diferencial. Às vezes, você acha que a pessoa está lá atrás porque ela está usando negativamente, mas ela pode estar lá na frente bastando só um componente que é usar a cosmoética, ela pula, dá um jumping. Exato. Lá para o outro lado. Perfeito. Agora você falou um ponto-chave da coisa. Esse mecanismo, e por que o traço é fardo? Porque eu me lembro quando o professor Valdo lançou o trafar. Ele falou, trafora e trafal, traço fardo. Professor, mas por que é fardo? Não é fraco? Ele falou, não, fraco não. É fardo, mas o senhor fez isso mais por causa da estética, né? Porque é mais legal, trafar e trafar. Não, ele falou, não, mais por causa do conteúdo, Djalma. É fardo. Porra, que não cabia na minha cabeça naquela época, isso é 1990 e pouco. Agora eu entendo realmente. Então aquele traço, ele não é fraco. Ele é um fardo. A gente carrega ele. Por que a gente carrega? Porque ele deixa alguns efeitos. Esses efeitos é que a gente não gosta. E esses efeitos geram credores. E a gente não gosta de se aproximar dos credores. Por isso é que a gente não gosta da nossa manifestação do trafar. Manifestou o trafar, evoca credor. Entendeu? Perfeito, perfeito. O contexto da pessoa no processo evolutivo dentro do dela. processo evolutivo. E até tem certas coisas que são mais funcionais ou menos funcionais, de acordo com o que você vai ter que fazer e dentro da tua estrutura. Então, por exemplo, para uns, aquilo é trafar, para o outro do lado, é trafar. Putz, Djalma, é isso? Falei, Então, por exemplo, você vai ver o cara que, por exemplo, o abridor de picada, que é teimoso. Essa teimosia, ela tem muitas atenuantes. Por isso que a gente fala de atenuante dentro daquele contexto, porque aquele potencial ele é muito importante dentro daquela situação. Entendeu? Sim. E aí esse potencial ele se funcionaliza. A coisa importante é ficar funcional. É estar funcional. Então aí, agora eu desdramatizei de vez. Então, peraí, vamos acabar com esse troço e vamos ver se esse negócio está funcional ou não. Qual que é o efeito? Efeito com quem? Aí tá bom, então isso está gerando credor. O que eu faço com o meu credor? Eu preciso atender. Então, se o meu trafora evoca os meus credores e eu preciso resolver meu trafar, evoca os meus credores e eu preciso resolver com meus credores, meu trafar é a meu favor, então, nesse caso. Sim.
é um elemento de contato, de rapport com as consciências que eu preciso recompor. O Orenceb é o caso clássico. Se você for ver, ele demorou esse tempo todo provavelmente em recomposição. Então, a gente vai ter recomposição. A recomposição é ruim? Não, gente. É esse que é o processo de contaminação evolutiva. Como é que vocês pretendem ajudar os outros? Vai ajudar só a gente que só fez coisa boa? Então, essa contaminação, e o trafar nesse caso, então, ele tem uma importância para mim porque é o maior potencial evolutivo que eu tenho no momento. Eu já tenho alguma coisa desenvolvida de atributo. Se eu ajustar esse negócio, que nem a gente estava falando ali, o negócio da teimosia e da persistência, eu tenho um ganho evolutivo rápido. E outra coisa, eu ainda posso assistir meus credores. Um negócio é vencer a dor secundária, né? É a dor secundária. Você sabe, já ouviu falar na dor secundária, né? Não? Oi? Não, não é o ganho secundário, não. É dor secundária. Dor secundária é o seguinte: quando alguém vai dar uma injeção em você, vai tomar uma injeção. Só de eu falar a palavra injeção aqui, o pessoal já mexeu na cadeira. Alguém tomou injeção? Não. Você tomou aí? Você já venceu a dor. Você já venceu a dor secundária. Você não tem dor secundária de injeção. Não vale. Você é o caso do que a gente tem que chegar. Exatamente. Então a injeção não te mete medo. Por quê? Ele venceu a dor secundária. O que é isso? É a emoção associada àquele problema básico. Tá certo? Essa emoção associada àquele problema básico é o que eu posso mudar agora. Então, por exemplo, é a dor secundária. Então, eu fui amputado lá. Eu dei o exemplo do trafar da amputação. Então, toda hora que eu encontro com alguém, a pessoa me lembra que eu sou amputado. Quando ela me lembra, puta, de novo, o cara olha, todo mundo, entendeu? Pensa, chama atenção. Então, ou eu vou ter que transcender essa dor secundária, ou eu vou ter que conviver com ela o resto da vida e ficar reclamando dela, que é o que a gente faz na maior parte das vezes com os nossos trafares. Então, é opção. Se eu transcender a dor secundária, eu diminuo o meu conflito, que eu estava falando aqui no início, gente. Aí vira o contrário. Agora, quando o cara olha para mim, que eu chamo a atenção, eu começo a usar isso como ferramenta. Eu já sei que eu vou chamar a atenção, então eu sou uma ferramenta de marketing ambulante. Então, eu ando, o povo olha e tal. Se quiser, eu estou vendendo espaço aqui na minha camisa. Sabe qual a... Opa, putz, você vai dar... Sabe qual a expressão que veio das pessoas? É o heterofixador mnemônico. É o outro, heterofixador mnemônico. Djalma, queria fazer uma contextualização dentro do que você falou, que o trafar, ele é um evocador dos credores. Perfeito. E você associou como sendo a recomposição. Eu queria discordar um pouquinho dentro do viés do paradireito. Eu penso que o trafar é um evocador, mas está na fase da interprisão. Se ele já está burilado, se a pessoa já está consciente e pode assistir o credor, aí já é a fase da recomposição, né? E se ele já superou totalmente, já estaria na fase da libertação. Você concorda? Ou assim, porque você lembra aquela fase da interprisão que as pessoas estão... a evocação é constante porque elas não conseguem sair daquela máquina, né? Daquele esquema que a pessoa ajudou a montar. Então, é tudo muito parecido, é tudo muito misturado. É assim que eu vejo a questão da interprisão e do trafar. Perfeito. Deixa eu só botar aqui. Mas na prática, as coisas não acontecem tão bonitinho, tão lineares, de forma didática assim. A gente tem fases a gente continua ainda, apesar de nós estarmos, a maior parte de nós aqui, todos na fase plena de recomposição, ainda temos algumas interprisões, ainda temos algumas vitimizações, etc. Tá certo? Você fala todos assim, do grupo, você está falando? Todos do grupo aqui. Ok. Do grupo aqui, tá? Agora, veja bem, então por isso é que desdramatização de trafar e anticonflito a gente fala para quem já passou pelo menos da fase da vitimização. Porque é a antivitimização, é uma forma
de pensar em não ser vítima mais, acabar com o mecanismo da vítima. Então, antes mesmo de eu preciso aprender a recompor, antes mesmo de resolver o trafar. Você já pensou nisso? Sim, mas aí agora eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sei que você é um conscienciômetra super veterano, deve ouvir muitas pessoas. Quando você disse, todos nós estamos na fase da recomposição, você não acha que muitos colegas ainda estão na fase da interprisão? Tem coisas acontecendo que pode levar à interprisão? Por exemplo, no universo da paradireitologia, pensar mal é crime. E, muitas vezes, pensar mal pode causar um mal ao outro sem que aquela pessoa esteja sabendo o que causou. Pode levar a um acidente de percurso. Recentemente eu soube disso. Então, assim, as coisas são um pouquinho mais complexas, mesmo no nosso grupo. Né? Mas, assim, a fase da interprisão é aquela fase em que a gente está primariamente no crime. Primariamente Correto. no crime. Escancaradamente no Sim. Escancaradamente no crime. Ainda nem fomos vitimizados de nada. A maior parte de nós já passou disso. Difícil que alguém de nós esteja nessa fase. Até possível, não vou dizer que não, né? Mas, assim, isso acho que é menos provável, tá certo? E alguns de nós podem até ter mais vitimização, dependendo da ficha de cada um, do que outros. Por exemplo, eu sou um cara bastante vitimizado. Ó. Estigma, estou vendo, a minha vitimização ela é visível. Então, eu ainda tenho uma grande carga da fase de vitimização aqui, para todo mundo ver. Tá certo? Sim. Então, é real. Mas eu acho que eu estou na fase da recomposição. Preponderantemente. Preponderantemente. Ok. É que prepondera, mas inevitavelmente temos interprisão e temos vitimização. E temos algumas coisas que estamos em libertação. Ok. Agora... É esse que é o processo. Tá. Então, preponderantemente, É assim que eu penso. estamos na recomposição. E precisamos aproveitar essa oportunidade para recompor. Sem dúvida. Obrigada, Djalma. Djalma, posso... Você falou que era bate-papo, né? Oi? Você falou que era bate-papo, Fica à né? Então a vontade. gente pode mandar ver. Vocês é que mandam. Tá. Você já deve ter estudado lá alguma coisa da psicologia positiva. Sim, já ouvi falar. A psicologia positiva ela enfoca muito mais a questão do desenvolvimento dos talentos, né, da parte dos trafores. E é interessante que você colocou uma coisa há pouco tempo, você coloca que o trafar é onde tem o maior potencial evolutivo. Sim. Potencial, de fato, é o seguinte, que é aquela coisa... Se você mexer, o ganho é grande. E aquele aspecto da consciência que precisa de maior... que vai ter muita coisa ainda para desenvolver. Na psicologia positiva, eles tratam isso de um modo diferente. Né? Eles falam que o maior potencial de desenvolvimento pessoal, que a gente pode tratar como potencial evolutivo, é a questão da pessoa focar nos talentos. E ali, porque ali é o seguinte, como ela já tem uma curva de aprendizagem rápida, ela já tem alguns aspectos mais desenvolvidos, eles colocam até aquela questão da teoria da corda, né? Se eu levantar aqui por onde já está mais alto, aquilo ali vai puxar todo os o outros. resto para mais alto. Então, como é que você vê isso? Porque até na minha experiência, o que é que eu vi? Eu tenho muito esse processo ainda de dramatização do trafar. Né? Trabalho essa questão, já desdramatizei muita coisa do que eu tinha até hoje, mas eu percebo também que isso é um movimento que é geral do nosso grupo. Eu estou para defender uma tertúlia que fala sobre o processo de pesquisa, o verbete, que fala da pesquisa do Trafor, e o que é que eu vejo na turma no geral, e até na experiência lá na repreendência que eu tive. O pessoal tem um processo de dramatização muito grande, vê o Trafar como uma coisa muito negativa, foca nesse negócio e se afunda. Então, como é que você vê essa questão? Porque eu entendo, até pela minha experiência e pelo que eu vi com várias pessoas, que quando a pessoa desfocou um pouco do Trafar e focou no Trafor, aquilo ali fez com que ela melhorasse, por exemplo, o processo de autoestima, melhorasse algumas questões pessoais dela, para que aí ela tivesse força para olhar o Trafar de modo mais desdramatizado. Como é que você vê isso? Não, eu estou de acordo. O que acontece? O importante é a visão traforista. Entendeu? Eu posso olhar o trafar, mas se eu perder a visão traforista e passar para a visão trafarista, aí a visão trafarista não adianta nem olhar o trafor. Entendeu? Então, a visão traforista não importa se eu vou olhar trafor ou trafar. Aí é tudo diferente. Isso que eu estou defendendo aqui é justamente a visão traforista. Em outras palavras, seria isso, em um resumo, a visão traforista. Quer dizer, eu estou olhando para o trafar de uma outra maneira. Vou olhar para mim de uma outra maneira. Entendeu? Eu ia falar aqui uma coisa a respeito disso. São fases também, né? Teve uma fase que o professor Valdo falava que a gente tinha que comer carne, né?
Sim. Depois ele entrou na dieta frutrariana. Então, tem fases, tipo, o machucado está inflamado, ele fica inabordável. Ah, perfeito. E aí você não pode abordar ele, porque está inflamado, é igual uma cirurgia. Você não pode fazer cirurgia quando há inflamação e infecção. Tem que sanar aquela questão. E aí eu vejo que, assim, enquanto está muito inflamado, você tem que tentar focar num ponto positivo, porque senão você se afunda mesmo. Mas eu concordo que, às vezes, é difícil, com a visão trafarista, você abordar o trafor. Né? A pessoa fica puxando o trafar. Mas, de qualquer forma, eu entendo como fase, porque tem fases da pessoa, ela já pode abordar o trafar com a visão traforista, que é a condição positiva que você trouxe. Exato. Entendeu? Então, em que fase cada um aqui está. Ela chamou atenção para uma coisa interessante que a gente fala bastante, que é a inflamação dos trafares, que tem a relação com esse processo do drama que você estava falando, a dramatização e tal. Então, quando fica dolorido, que às vezes é difícil até da gente abordar, da gente falar, é o ponto principal da desinflamação. E a desinflamação é isso, é começar a repensar naquilo ali para poder tocar, para diminuir a carga sobre aquilo ali. A gente tem uma tendência a carregar as tintas, entende? Essa tendência a carregar as tintas, que é a visão trafarista. E a gente acha que aquilo ali é o... Né, e com esse caminho, a gente pensa que essa que é a motivação sadia para mudar. Essa é uma motivação que não é sadia. Entende? Quando a gente quer mudar alguma coisa, porque a gente está muito incomodado, a gente está com muita intolerância com aquilo, tem que rever a motivação. Né? A motivação ela tem que ser sadia. Qual que é a motivação sadia para mudar? É melhorar a minha condição global. Então, hoje eu consigo fazer assistência em X, e aí o meu telhado é esse. Pô, eu queria aumentar o meu telhado. Como é que eu aumento o meu telhado de assistência? Como é que eu aumento a minha estrutura, minha tara parapsíquica? Isso aí vai envolver você transformar o trafar em algo funcional. O trafar é um bom caminho para mexer, para aumentar a tara parapsíquica. Entendeu? Um bom caminho. E você já falou sobre a questão do traço como tema central neutro? Não, mas pode falar, pode puxar. Quer puxar? Porque, bom, lá na Consa a gente tem uma parte lá do curso Teáticas, a gente faz a escala evolutiva e trabalha com os atributos. Então, a gente tem uma proposta ali que os atributos são todos positivos. Né? E, na verdade, um trafar ele é um traço desenvolvido. É a questão de mudar a motivação, a cosmoética. Aparentemente, ele é mais simples do que desenvolver um trafal, um traço que você não desenvolveu ainda, que você não tem, que precisa desenvolver. Isso. Só que o nível de abordagem dramática que a gente tem com o trafar, fica difícil mexer no trafar ali, enquanto ele está naquela inflamação da dramatização. Então, a gente tem que ir para o trafal. E o trafal ajuda a gente a olhar com uma condição mais positiva do que falta e motiva para a gente desenvolver. Né? Só que o trafar, ele é um traço que já foi desenvolvido. Né? Então, a questão é mudar, eu vejo que é mudar a motivação e a questão da cosmoética. Eu acho que a coisa mais séria é mudar a relação. Mudar a relação. Isso é mudar a relação. Talvez, antes de mudar o trafar, é mudar a forma como eu me relaciono com ele. Entendeu? Para eu poder ajustar a motivação. Porque se eu não conseguir me relacionar bem com o meu trafar, eu não vou conseguir me relacionar bem com o meu credor, que tem o mesmo problema. Ué, o exemplo da amputação é essa. Entendeu? Por exemplo. Tem vários, mas o exemplo da amputação é essa. Por exemplo, também o exemplo do belicismo. Né? Chega uma hora que você olha, você fica com nojo daquilo ali. É uma fase de nojo. Você tem que se conscientizar que isso é uma fase. E quanto menor ela for, melhor. Porque aí a gente não tem que mergulhar no nojo. Entendeu? Quanto menos você sentir nojo depois, que é igual mexer. Sabe, o cara que estuda a doença, o cara que é especialista numa determinada doença, ele não tem medo daquela doença. Ele não tem uma relação ruim com aquela doença. Ele conhece tudo daquela doença. Então, nós temos que nos tornar especialistas das nossas doenças. É isso que eu estou falando. Com a visão traforista. Aí o cara vai lá, o cara que é bacteriologista, ele não tem medo de bactéria, ele adora bactéria no final. Entendeu? Então, no final, você vai aprender a gostar dos seus credores. Por incrível que parível. Você vai compreender ele, você vai ter um entendimento mais profundo dele. Não vai gostar de ser ou de manifestar aquele trafar. É muito diferente isso, gente.
entendeu? A gente vai gostar até de tornar aquilo funcional. Djalma. Fala. Ela não Até vai. porque... Fala. Não, ele não ligava. Até porque, da onde que vocês acham que vão surgir os nossos amparadores? Dos credores. É o que a gente transforma. Todo mundo acha que amparador nasce em árvore. Não é assim, não. De onde ele veio? Normalmente... Então, é todo o processo, veio junto. É uma coisa interessante que ela está falando. O amparador da gente é quem já conseguiu transcender a relação de credor que a gente tinha com eles. Tá certo? Ele transcendeu o nojo da gente. Djalma, posso... E aí consegue atender a gente com tudo aquilo ali, gente. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com os nossos assediadores. E com o príncipe, mas para fazer isso tem que fazer com os nossos trafares primeiro. Opa, fala. Eu queria trazer, dentro da pergunta da Paula, uma técnica que pode ajudar nisso. Não sei se você aplica isso, mas é a contextualização do traço, né? Que é a pessoa olhar a história dela e tentar entender onde que aquele traço foi importante, inclusive, para alavancar a sustentação da pessoa. Vou dar um exemplo bem dicotômico para ficar mais claro. Por exemplo, a pessoa que se chateia porque matou alguém no passado, mas hoje, matar alguém não é a mesma coisa que há 1000 anos atrás. Perfeito. O contexto social, o zeitgeist, as relações humanas eram diferentes. Então, é um extremo. Mas, se a pessoa olhar, por exemplo, um traço como a teimosia que foi falado aqui, até onde isso é algo que sustentou a sobrevivência, inclusive intrafísica dela em algum contexto, né? No caso da mulher tem vários traços assim também, a repressão, a proteção, a contenção feminina, né? O que era uma mulher sorria 300 anos atrás? Então, eu acho que esse tipo de contextualização histórica ajuda muito. Para poder tirar aquele traço da anacronia de hoje eu aplicar ele como 300 anos atrás é que é o problema. Ajuda muito. Né? Porque se eu conseguir entender fica anacrônico, né? Exatamente, se eu conseguir entender aquele traço no contexto dele hoje, e mesmo para essa vida, né? São coisas que a gente aprende na infância, e aí as técnicas de psicologia dão show nisso, né? Para fazer essa atualização histórica do que a pessoa sentia lá faz o psicodrama lá da infância e vê que ela não precisa mais atuar daquele jeito, que ela tem outros recursos. Então, para mim, é uma das técnicas que mais me ajuda. É olhar que aquilo não é só o problema, aquilo é uma tática de sobrevivência. Se eu cheguei no intermissivo, o saldo é positivo, né? E aí desdramatiza pelo saldo, pelo conjunto. Essa é uma técnica bem interessante. A maior parte dos nossos trafares, em outro contexto, podia ter sido trafor. Isso é um ponto fundamental. Né? Quando a gente era tigre, né? Estava tudo certo, você vir correndo no campo, pular em cima da gazela e matar ela. Né? Hoje em dia, se você fizer isso, vai ser um negócio meio esquisito. Então, ou se você tiver esse ímpeto também, vai ser esquisito. Então, você vai ter que... Agora, você tem que compreender que você foi tigre. Né? Aí isso já ajuda a compreender o ímpeto. Acho interessante, Djalma, disso aí, é que eu acho que é uma coisa bem difícil a gente olhar para trás e ver essa contextualização que você trouxe. Difícil que eu falo, não nesse caso, de você olhar a contextualização, isso é importante. Mas onde que um trafor virou trafar? Onde ele perdeu a funcionalidade? Porque isso é igual ao Windows, tem que fazer update, gente. E, às vezes, o mais novo dá mais problema do que o antigo. E aí volta, aí o pessoal reclama, e tem o patch lá para consertar, aí vamos pegar o antigo, volta para o... Então, essa é a evolução da gente. Ou então instala logo o Linux. Não adianta pegar um Windows maravilhoso, ele não necessariamente vai ser melhor, mas é uma contextualização e um ajuste, uma tentativa e erro de funcionalização daquele traço. De novo, o traço que foi desenvolvido. Né? Então, o cara lá gritava lá, foi um exemplo que a gente deu até na elaboração do Teáticas, o cara lá com vozeirão que grita, que hoje, nossa, é chato ficar perto dele porque ele fala alto, mas lá atrás o cara falou, olha o dinossauro, salvou um monte de vida. E aí, era trafó naquela época, olha que máximo. Né? Hoje já não é mais, porque a gente tem microfone, não precisa gritar,
as salas já são acusticamente melhores preparadas, enfim. Então, é uma questão de ajuste do traço. Aí é uma inteligência que precisa a gente precisa desenvolver no atrito do dia a dia, na evolução, né, no nosso cotidiano, para poder ter essa percepção de que aquele traço já não serve mais naquele contexto, daquela forma manifestada. Aquela potencialização ela tem que ter um ajustamento. Aí você vai ajustando e vai desenvolvendo o traço, que aí ele pode continuar sendo trafor. Uma outra técnica interessante também. João. Fala. Só porque eu acho que foi perfeito esse teu exemplo do Windows, que às vezes a gente coloca realmente está evoluindo, é melhor e daqui a pouco ficou pior. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tinha feito a pergunta também para o Valdo na época, e esse teu exemplo do Horenseb serve para os dois lados. Do mesmo modo que o cara foi Horenseb e agora, de repente, ele virou evoluciólogo, o oposto também pode acontecer. Você está indo bem, chega na hora que aí você tem que... Aquilo que era trafor, de repente, pode virar trafar, e parece até aquela brincadeirinha de criança. Quantos passos? 2 para frente. Quantos passos? 1 para trás, entendeu? De repente, a gente dá um passo para trás. Por isso que o importante não é aquilo, não é o trafar em si, é a gente pegar como que o mecanismo acontece. Porque hoje, coisas que para a gente até é trafor, como é que vai ser na próxima? Como que a gente vai lidar com isso? Então, se a gente compreender todo o mecanismo da evolução, quer dizer, a chance que a gente tem numa próxima, o mecanismo em si já está introjetado, porque fatalmente a gente vai vir com alguma outra coisa para trabalhar. Senão a gente já virou serenão. Como a gente não virou, então todas as chances e probabilidades podem ocorrer numa próxima. Não? Secundária, que eu gostei do que você falou. Sim. Queria ver, no seu caso, quais são as técnicas que você usou ou usa, as ferramentas, para vencer a dor secundária. Perfeito. Isso daí tem a ver bastante com o que a Paula perguntou, né? Então, primeiro a gente tem que identificar a dor secundária, porque a gente acha que ela é inerente. E eu preciso separar a dor secundária da dor primária. O que é a dor primária e o que é a dor secundária? Porque a maior parte das vezes a gente acha, isso aconteceu, eu preciso ter essa reação aqui. Só que aquela reação ela tem uma dose que eu tenho direito de mudar. E tem uma dose que eu não tenho, porque é natural do fato, tá certo? Que faz parte dos fatos. Então, quando eu consigo fazer isso depende de uma reflexão, né? Vou fazer uma reflexão para ver, pô, esse troço está me incomodando, mas por quê? Por que está me incomodando tanto? Aí eu vou olhar, não, esse pedaço aqui é meu. Isso aqui não tem nada a ver com a situação, isso aqui é meu. Eu é que estou fazendo botando essa tinta a mais aqui. Se eu vamos dizer assim, tirar força, a técnica é essa. Se eu tirar força desse processo aqui e refocar, reperspectivar isso aqui, eu vou conviver melhor com isso. Então, passei muito com isso com dor física, tive muita dor física na época da amputação, tive muita dor física, eu comecei a descobrir, falei, gente, não é possível, como é que eu vou conviver com isso? Eu comecei a ver que entre a dor física e a dor emocional é a que mais pesa. A dor física mesmo, gente, é um negocinho desse tamaninho, entendeu? Aí você convive bem a gente convive bem com a dor física, a gente não convive bem com a reação emocional àquela dor física. Então, o restante... e essa dor emocional, apesar de muita gente achar que ela é inerente a uma situação, ela não é inerente. A gente tem direito de mudar. Isso é que eu chamo de livre-arbítrio. Entendeu? Então, vou lá. Isso aqui, a dor emocional está muito grande, não posso ficar com isso aqui. Então, vou resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Vou enfraquecer esse negócio. Um termo técnico, análise transacional, isso que você faz é a magnificação. Tem um dado de realidade, mas você magnifica ele. Magnifica. Por que esse drama? Porque a palavra é desdramatização. Né? Por que tem esse drama? Qual é o drama? Entendeu? Aí eu vou desfazendo o drama. Depois de um tempo, esse exercício começa a ficar mais natural com as coisas, entende? Você vai esvaziando essas questões, vai aprendendo a esvaziar as questões. Aí é a educação pensênica, né? Eu vou começar a esvaziar como é que eu penso, o que eu quero pensar. Eu não quero pensar isso, eu não gosto de pensar isso, eu não preciso pensar isso. A gente só pensa o que a gente quer, não precisa pensar o que a gente não quer. E talvez reforçar,
falando em educação pensênica, com um reforço danado no SEM, né? O abalo emocional derivado de algumas situações, sei lá, afetivas, familiares, tal, sexuais, todo o bojo, o que bate forte, fundo, é o viés psicossomático. Quer dizer, então o SEM ali, até aquela diferenciação SEM, sentimento, emoção, né? O sentimento é uma emoção mais depurada, não aquela roller coaster lá, montanha-russa de louco. Uma outra técnica é trazer para dentro do seu íntimo. Toda vez que a gente tem uma situação como essa, a gente quer alijar. Eu quero sair com isso aqui, esse negócio está me incomodando, não sei o que lá. Eu faço ao contrário agora. Eu pego aquilo e eu vou trazendo mais para dentro de mim para sentir mais. Vou sentindo mais, sentindo mais, sentindo mais, aquilo perde o sentido. Paradoxalmente, aquilo perde o sentido. Você reincorpora. E a mesma coisa do fardo. Fardo, se você puser o fardo mais para perto do seu corpo, ele pesa menos. Se você puser o fardo mais para longe do seu corpo, ele pesa mais. Então, uma mochila é mais fácil de carregar do que um negócio que você sai arrastando, né? Então, se você tentar afastar o trafar de você, você se rompe, né? E aquilo fica mais pesado. Se você trouxer ele mais para perto de você, você fica mais íntegro. Aí você fica mais leve. E ele fica mais leve. Entendeu? Ele deixa de ser fardo. Pô, mas ainda não mudei. E eu não sei se você tem que mudar. Essa motivação de mudança pode não estar sadia. Olha a lógica do que eu estou falando, gente. Aí eu vou ter que entender por que eu quero mudar, onde é que eu quero mudar. Tá certo? Que aquela coisa que não, tem que mudar, tem que cuidar. Cuida, baixa, entendeu? Baixou isso aí, agora... Aí você faz a cirurgia, que às vezes você pensava que a cirurgia era cortar uma cabeça e a cirurgia é tirar uma verruga, pô. Entendeu? Gente, é sério isso. É realmente sério. Fala. Assim, tudo que eu estou entendendo de você falar é como se o balsâmico, o sadio da gente fazer, de fato, a gente começar a elaborar os nossos traços. Perfeito. Seria isso. Exatamente. De forma bem assim prática. Ou elaborar o mal-estar. Você primeiro elabora o mal-estar para se aproximar do seu traço. Sim. Ela estava falando ali da inflamação. Quando você consegue se aproximar do seu traço, você vai conseguir entender aquilo ali. Você vai entender melhor o seu traço. Quando você entende melhor o seu traço, você faz aquilo que a Fernanda falou lá. Aí você consegue contextualizar. Mas você só consegue fazer isso se você conseguir chegar perto. Sim. Se tiver muito doído, o cara encostou, entendeu? Mas aí você vai ter que... Sim. Aí... Me dá um analgésico aí para poder fazer, né? Não dá para anestesiar. Então, a gente vai desdramatizar, é isso, entendeu? É diminuir a coisa para poder ver. Mas por que dói tanto? Entendeu? Essa é a questão. Dentro do que o nosso amigo estava falando ali, me veio assim, na hora uma ideia que eu tive há pouco tempo a respeito de que a predominância ou preponderância no SEM aniquila até os maiores gênios. Se o SEM for emocional. Emocional, sim, não vamos falar de mega fraternidade, pacifismo, não, mas a questão emocional. É verdade. Aí descamba tudo, é verdade. Isso aí. Eu já vou falar. Que é essa de trazer para dentro. Só trazer, Djalma, essa dor secundária, o quanto ela tem de alta expectativa e de egóico nela, né? Porque se pensar assim, eu sou tímida, né? O outro não está nem aí, ele não está se incomodando. Esse problema é comigo. Eu é que estou achando ruim eu ser tímida, porque eu queria ser diferente, porque eu tenho uma autoimagem minha elaborada a respeito. Então, acho que tem comigo, nesse processo de trafar, eu fui vendo que tudo afunilava no egóico, né? E que a hora que eu começava a me dispor a trabalhar esse egóico, ficava muito mais leve. Mais fácil. Porque para os outros não tem muita importância. É igual aquela moça que vai de biquíni na praia achando que está todo mundo olhando as gordurinhas dela, né? Ninguém está olhando o seu trafar assim, amiga. Não, e às vezes só ela consegue ver aquilo. Só ela vê a microcelulite. Você não está vendo aqui? A ruga. Então, eu acho que é uma ruga. Você dá uma ruga. Aqui é onde? Então, essa proporção dá a correta proporção, dá uma proporção mais coerente, né? Do trafar
Quando eu vou olhar, na verdade, eu é que estou incomodada com o meu senso de autoexpectativa na maioria dos casos. Isso é comigo, tá? Estou falando de mim. Não, isso é muito comum. Isso é muito comum. É a hora que eu começo a dizer, tá bom, vamos mostrar a gordurinha, vamos mostrar, né, a ruga, vamos deixar a ruga aparecer, porque é assistencial ser um ser íntegro, um ser com problemas, Com tudo, porque o outro vai poder se aceitar também. Perfeito. Eu comecei a ver a interface assistencial de não querer ostentar uma perfeição. Exatamente. Né? Então, Nossa, é um desgaste energético absurdo. Não, e é assediador ostentar a perfeição. Autoassediadora. É heteroassediador. Então, é um negócio muito complexo, porque se eu sou a pessoa perfeita do Facebook, o que eu estou fazendo com a saúde mental dos meus companheiros evolutivos? Né? As pessoas ficam doentes, achando que o outro vive uma condição ideal. Então, assim, só trazer que eu vejo que tem um elemento de assistência em ser íntegro e em conseguir lidar bem com os próprios trafares, que transcende a própria consciência. Exato, né? No exemplarismo concreto, quando as pessoas dizem, como é que eu faço para ajudar o outro a superar um trafar? Né? Seja acolhedor com o seu trafar. Né? A palavra é essa, seja acolhedor com o seu trafar, traz para o seu índio. É o Djalma nadando. Gente, vocês não imaginam como que é. Ele com uma perna, com aquele short, com aquela coisa, e ainda aparece mais, entende? E aí o que aconteceu? Quando eu vi o Djalma na piscina, fazendo aquilo ali tudo, a minha gordura desapareceu. Quer dizer, aquilo que eu tinha tanto disso e daquilo, então, resumindo, aí eu consegui começar a nadar, começar a fazer um monte de coisa, porque ele tinha assumido a perna dele, entendeu? Então, realmente é por aí, o trafora, e é a mesma coisa, a mesma analogia, né? Passa longe de utilizar a técnica. Djalma. Fala. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão do estudo da motivação do trafar. Perfeito. Isso aí é uma coisa que está me motivando muito, está passando muito aqui na cabeça. Legal. Isso é muito interessante, porque na maior parte das vezes, gente, sem exagerar, a gente, olhando assim pela Consus, 95% das motivações elas não são totalmente sadias para a mudança. Tá? Porque justamente ela parte dessa premissa de que a gente tem alguma coisa muito errada e está muito insatisfeita com a gente. Então, assim, primeira recém que a gente precisa fazer é no jeito de mudar, é no jeito de abordar a si mesmo. Então, primeiro você tem que perguntar para você, para mudar, pergunta para você mesmo, você acha que você consegue mudar com carinho ou você acha que você só muda na pancada? Não, com você acha que se você pedir para você com carinho, você atende? Não, só para poder analisar a motivação, né? Se você pedir com carinho, você atende? Não? Algumas coisas hoje em dia já cansam. Então, tá bom. Algumas, né? Então, eu acho... Não, mas na pancada, se você só atende na pancada, você tem que pensar por que você prefere a pancada. Você está preferindo. Você está preferindo, né? Que você bata em você. Então, aí, assim, isso tem a ver com o que eu chamo de autoconfiança. Autoconfiança não é aquilo que as pessoas pensam assim, contrário de autoinsegurança, na minha visão. Autoconfiança é quando você confia nas suas intenções. Nas suas intenções, antes das motivações, diferente da motivação. Você confia nas próprias intenções, então você tem autoconfiança. Se você não confia nas suas intenções, você não tem autoconfiança. E aí, se você não tem autoconfiança, você vai fazer todas essas questões. Então, se você não tem autoconfiança, reveja as suas intenções. Oi, fala. Funcionando agora? Tá, isso.
Você fala pela motivação, pelo carinho ou pela pancada, né? Se você atende pelo carinho ou se você atende pela pancada. Isso. Eu estou perguntando isso. O perfil da pessoa que atende pela pancada, qual que é o cerne que ela precisa mudar? Autoconfiança. Por quê? Porque você delega para você e diz assim, não, eu sei que você vai fazer. Você é capaz de delegar para você e saber o que você vai fazer ou você vai ter que fazer microgerência? Como é que você funciona? Como é que são as suas intenções? Tem uma questão de intencionalidade aí por trás. Perfeito. Tá. Quando você acalmar, ajustar as suas intenções, quais são as suas intenções perante os seus trafares? Pense nisso. Gente, a coisa mais importante não é a intenção com o outro, não. É a intenção com a gente. A gente só faz mal para o outro se a gente fizer mal para a gente. A gente não dá o que a gente não tem. Pensa nisso. Então, esse é o processo. Entendeu? Se você acha que você tem má intenção, aí você resolve bater em você. Agora, tem uma outra parte assim também, que é importante da gente analisar. Que foi um custo alto que a gente teve, que é a religião. A religião, infelizmente, educou a gente muito errado. Educou a gente a dizer que a gente é assim, que é botar para baixo, a subestimar, a bater na gente. Isso é um outro processo. Esse é um outro elemento que a gente precisa entender também. É por isso que a gente, às vezes, acabou acreditando que a gente precisa aprender pela pancada. Esse é o outro elemento que a gente precisa eliminar. Ao longo dos anos, de tanto ouvir isso, a gente foi lavado cerebralmente pela religião. Eu acho que esse é o maior custo da religião. O problema da pancada é a pessoa que gosta de levar pancada, ela gosta de dar pancada também. Tem esse processo também, né? Esse que é o problema. Você está fazendo uma reformulação cognitiva do jeito de proceder. Isso. Né? Mas a intenção relacionada com isso é que ainda eu estou com, sabe, essa conexão da intenção com esse gosto doentio, né, ainda para ela. No passado não foi tanto. No passado não era. Em determinado momento, a gente às vezes, quando vai parar, a gente parou algumas coisas, você tem que fazer uma parada inicial, você tem que dar uma dura em você. Dá essa dura, mas mesmo na dura, a dura pode ter afeto, gente. Eu não preciso perder o afeto por mim. Eu posso dar uma dura com afeto. Eu não posso ser desafeto de mim. Entende? Nenhum trafar justifica ser desafeto consigo mesmo. Nenhum. É uma lógica terrível isso. Fala. A respeito do carinho e da pancada, eu vou me colocar aqui como cobaia. Quando garoto, eu tinha muita energia e qualquer coisa resolvia no braço. E eu estava do seminário, no primeiro ano, comportei perfeitamente bem, tinha medo de ser mandado embora. No segundo ano, já era veterano, aí qualquer coisa, um colega, sobretudo colega maior, porque menor nunca batia em menor. E eu brigava. E eu vim aqui para o Paraná, em Castro, e estava olhando um jogo de xadrez, não, de dama. Dois garotos estavam jogando dama, e eu olhei, e o outro fez uma besteira muito grande, e eu falei, puxa vida, mas... Aí ele disse, galo cego não dá palpite, né? Galo cego, galo de futebol. E eu falei, eu dou porque eu sei jogar, você não sabe jogar, e não sei o quê, papapá, e saiu uma briga daquilo ali. Aí um professor, que a gente gostava muito, ele contava histórias para a gente no recreio e tal, me chamou e falou para mim, com carinho mesmo, né? Laurentino, você é um rapaz muito bom e tudo mais, mas você sabe que você foi o primeiro a brigar aqui no seminário, nunca ninguém brigou. Aquilo calou tão fundo, você não acha que você devia mudar isso aí? Nunca mais na minha vida eu briguei.
Os outros me davam castigo por causa daquilo, tudo bem, né? Mas o jeito que ele falou comigo, sei lá, me esclareceu, me trouxe para o chão, né? Isso. Nunca mais. Isso é a intenção. Entenderam agora? Quer dizer, quando a gente precisa fazer isso com a gente. Entendeu? A gente precisa fazer isso com a gente. Se sensibilizar, ficar... A isso que é a diferença entre o auto-orto-absolutismo e a auto-intolerância. Auto-orto-absolutismo é isso. Por isso que é orto-absolutismo. Mas aí o outro ajudou ele. O outro ajudou ele a pensar com auto-orto-absolutismo, pensando bem dele. Ele não pensou mal, você entendeu a diferença? Você não precisa criar um pato pensene contra você para mudar alguma coisa, gente? Tá, Djalma, essa autossensibilização é uma espécie de contato maior com a tua natureza mais homeostática. Perfeito. O teu universo, tá? Como é que... E essa autossensibilização que ele falou, eu acho que é o motor da evolução, acho que... Perfeito. Maior. É o motor real da evolução. O motor real da evolução, é esse. Perfeito. Né? Só que como é que a gente consegue chegar nisso, qualificar a intenção aos poucos, até chegar nesse processo dessa autossensibilização? Isso aí é que, para mim, é recim de verdade, sabia? Porque é quando você consegue tocar no ponto seu. Se você não tocou no ponto seu também, você não... Se você não foi capaz de tocar no seu ponto também, você entre aspas, você não chegou lá, na reflexão, na profundidade. É por isso que a gente fala em aprofundar no traço. Mas para chegar nesse ponto, precisa desinflamar. Para você conseguir chegar no ponto de falar para você mesmo aquilo ali, não pode estar inflamado, senão está muito dolorido. Então, são fases. Primeiro eu desinflamo o meu trafar, desdramatizo, aquela coisa toda, para depois conseguir me sensibilizar. Falar para mim mesmo com afeto, que era o que eu estava falando para ele ali. E dizer assim, pô, cara, não dá. Não, entendeu? Isso aí acho que não vale a pena. Aí é a decisão. Aí é a decisão. É a desinflamação. Porque a gente tem a tendência a achar que se aumentar a inflamação, aumenta a mudança. E não é real isso. Nós estamos... Está no sentido contrário, por isso que é a visão traforista. Primeiro eu preciso acolher aquilo. Se eu não acolher, como é que eu vou conseguir sensibilizar alguma coisa que eu não consigo acolher, gente? Eu não consigo acolher, eu estou querendo encher de pancada? Não dá. Não é verdade? O princípio é esse. Agora eu vou perguntar para vocês, a gente quer fazer assistência com os nossos credores. Complicou. Isso tem a ver com a dificuldade da desassim, né? A palavra-chave desse troço é desassim. Porque se você, assim, há uns 10 anos atrás, eu tive na TENEPS uma situação do amparador. Eu tinha muita dificuldade para desassim. E aí veio aquela inspiração. Para você desassimilar bem, você tem que assimilar bem. Isso. Então, deixa a porta escancarada, não defende, não trava. Isso. E eu demorei anos para entender aquilo, porque, assim, e que é minha defesa? Como é que fica nessa, né? É a defesa patológica. Sim. Que é a melhor defesa que eu comecei a entender. Aí eu vou perguntar para vocês. A melhor defesa que eu percebi era justamente abrir a porta e não trancar. Isso. Isso, para mim, foi assim, foi ao longo dos anos. Eu acho que isso viabilizou algumas reciclagens mais profundas, que eu não consigo implementar tudo, mas essa compreensão, ela é bem difícil, mas na prática... A gente só consegue fechar a porta se souber abrir. Senão fica tudo no meio do caminho. Fica tudo no meio do caminho, não exatamente. Igual gaveta entravada. Não assimila nem desassimila. Fica travado no meio. Fica travado no meio. Então, porque você também não viveu aquilo ali. Então, aquilo, a pessoa fala assim, eu não consigo desassimilar isso aqui, tá certo. É porque, em geral, aquilo ali é alguma coisa do passado. O problema da gente é memória. Depois me lembra de falar de memória aqui, que a memória é a chave desse troço. Vamos tentar lembrar da memória. Tenta lembrar para não esquecer da memória. Para não esquecer. Então é o seguinte, o que acontece com a proximidade do credor? Dá uma reação natural, tá certo? A gente sabe até que epilepsia
por aproximação de credor. Você vê como é que até fisicamente a gente tem reações somatiza, né? sérias com esse processo, porque isso tem relação com a memória. Então, à medida que isso vai aproximando, que as consciências vão se aproximando da gente, isso vai trazendo essas reações. Se a gente não permitir chegar e logo travar, a gente não chega nem a um ponto mínimo, olha só, de assimilação para poder fazer a desassimilação. Então, o abrir não é que você vai abrir as portas e deixar tomar você, não é isso não. Gente. Não é isso. Abrir é prescrutar, é permitir o laboratório da experimentação daquela situação. É abrir certo? com a intenção correta. É abrir com a intenção de prescrutar, você vai ter que saber. Entendeu? Só fugir, botar a cabeça embaixo do travesseiro e sair correndo, não dá para ser assim todas as vezes, tá certo? Então, essa assimilação mínima que a gente está falando, você precisa ou fazer a assistência ou até saber o que é aquilo, para saber. Então, senão você vai sair, você quer sair cego, surdo e mudo. Deu isso aqui, eu já viro a esquina. Aonde eu descobri isso foi com o interferon. O interferon é que me fez descobrir, tomar interferon, que me fez descobrir que eu tinha isso. Isso o quê? Como eu tenho uma certa força energética... não deixava chegar perto das consciências. Não deixava chegar nem perto. O cara dobrava a esquina lá longe, ele já nem chegava aqui. Entendeu? Intimidava. Um certo padrão de consciência. Eu intimidava ele, eu botava ele para lá. Aí, entendeu? Aí eu enfraqueci com o interferon de um jeito que eu não tinha como fechar a porta mais. Até falei, professor Valdo, vou parar de tomar esse negócio, não sei o quê. Ele falou, meu filho, você vai ter que começar a assistir os galos, porque as galinhas você já esgotou. Então você vai ter que assistir aos galos agora, então se vira. Aí é que eu entendi que era isso, eu ia ter que deixar o galo chegar perto de mim. E aí eu comecei a ver que quando chegava o galo perto de mim, as minhas reações eram maiores em relação a mim. A reflexão toda disso é por causa disso, gente. Por causa do credor. Aí você começa a ver que as reações em relação a você, das suas memórias do passado, etc. Então você vai diminuindo isso, você vai fazendo uma mitridatização com a aproximação dessas consciências. Doses homeopáticas. Né? Doses homeopáticas. Entendeu? É esse que é o processo. Mas a gente, quando está no meio do caminho, não quer de jeito nenhum, aí quer mudar o trafar. Sabe o que a gente quer mudar o trafar? Porque a gente quer sumir com ele para ver que o credor nunca mais aparece na porta da gente. Não vai ter jeito de fazer isso, gente. Não vai rolar. Ô, Djalma, isso que você falou aí com relação a essa aproximação do credor é o mesmo movimento que a gente faz com a gente mesmo, né? O credor, vamos colocar o credor como se fosse nosso trafar, fazer um exercício, né? Isso, né? É mais ou menos isso. Você rejeita o trafar, então foi essa minha ficha que caiu um tempo depois, né? Você rejeita um trafar seu, que às vezes você nem sabe que está rejeitando. Lógico. Né? E aí você rejeita um bolsão de consciências, todos com aquele trafar. Elas reagem, elas atacam você, elas assediam você, porque elas querem seu afeto, e você dá rejeição. Né? Foi isso que eu percebi. No momento lá que eu decidi enfrentar a minha aversão, porque eu acho que tudo isso aí parte de um enfrentamento de aversão. Sim. De autoaversão e de heteroaversão. Sim. E esse ponto aí, para mim, foi que deu essa compreensão prática, né, dessa vivência, de eu sentir aquela dor horrível, emocional, como se eu tivesse, né, super sensível, tudo inflamado, e eu decidi enfrentar, porque eu fugia. Eu acho que boa parte das pessoas com muito trabalho, muita coisa para fazer, a gente acaba caindo no mecanismo de esquiva. Sim. E ainda mais para quem tem ansiedade, né? Eu tenho um processo de ansiedade e isso aí a gente acelera, você começa a não ver um monte de coisa, né? Não entra em contato com um monte de coisa. Exatamente. E esse entrar em contato para mim foi o ponto de virada de algumas coisas. Mas aí, olha só, gente, ela falou em ansiedade. Nesse caso, eu não acho que a ansiedade é um trafar. Agora me explica esse negócio. A ansiedade é uma reação a um trafar. Sim, perfeito, é isso mesmo. É um traço que é um efeito. É um efeito. Verdade. Ele não é uma causa em si. Isso vai falar assim, ela vai mudar a ansiedade só se relacionar com o negócio. Então, às vezes, o que a gente pensa que é trafar, que é um traço daquele estruturante, lógico, tudo isso é traço
mas não é esse trafar que eu estou falando aqui, tá certo? São traços mais por fora da cebola. Você imagina. São traços efeitos. Você imagina, entendeu? você não enfrenta credor, você não conversa nem com o seu credor para dizer quando é que você vai. Não posso pagar agora, dá para aguentar um pouco, você nem conversa. Em geral. O cara vai ficar te ameaçando energeticamente. Aí você tem lá uma ansiedade, que você se sente ameaçado, você não sabe de onde que vem. Pô, a maior parte disso, é óbvio que eu comecei a perceber que vinha de credor. Não cuidado, não tratado, não conversado. Das inter-relações. Devo, não nego, né? Pagarei quando puder, mas não era esse caso comigo. Eu devo e eu fugia. Isso. Né? E aí isso, óbvio, aumentava a ansiedade. Perfeito. Então, foi esse movimento de você enfrentar isso. O negócio é eu parar para... Está muito difícil. Então, para e absorve o difícil, abraça o difícil, né? Porque essa é a dificuldade. Vai no sentido contrário. Vai no sentido contrário do seu instinto de autopreservação. Djalma. Só um detalhe, só um minutinho, que tem a ver com o que ela estava falando. Só uma coisa, o credor ou a Consciex, lá, não interessa, ela não está precisando do afeto. Ela precisa de assistência. E assistência não é afeto, necessariamente. Claro que isso vai junto. É a compreensão, porque se ela pega afeto, aí ela vai virar como é que é? Alguém dependente, entendeu? Energivora, só isso. Não é bem afeto, é compreensão. Isso. Se ela compreender, se ela entender, com toda a situação dela, e muitas vezes ela vai entender a hora que ela te enxerga. Isso. Certo? Só. Perfeito. É uma coisa básica. Se você negar afeto, nada mais vem depois. Não, mas eu entendo assim, aí a minha experiência. É o veículo. É a forma que eu comecei a ver na minha prática. Não estou negando o que você está dizendo. Entendeu? Pelo meu processo, eu tinha uma sonegação de afeto. Entendeu? Então, eu trouxe aqui como uma coisa geral, mas, na verdade, é da minha experiência. Como o Djalma falou, o trafar é individualíssimo. Uma base de afeto, dentro da minha percepção, você não consegue ajudar a pessoa a compreender nada. É igual a pessoa está com fome, você não vai fazer ela entender alguma coisa, você não vai conseguir, tem que dar aquela comida ali. Então, eu entendo hoje que, sem uma base de afeto, você não passa para as outras etapas. No teu caso específico, realmente... No meu caso específico, eu entendo isso. Entendeu? Ou fraternismo, eu acho que é o nome, fraternismo. Eu falei afeto, mas... Então, fraternismo. Sem essa base, eu acho que a gente não anda, entendeu? É interessante, isso aí, então, fraternismo. É interessante sempre ter esse detalhismo vocabular, porque é diferente. Sim, Afeto... fraternismo. Ele engloba essa questão da compreensão, da aceitação. Pensando aqui na relação do nosso amigo que estava falando de intenção, eu cheguei numa conclusão em relação à cosmoética, que se a gente começar, pouco a pouco, se despojar, se colocar mais a favor dos outros, naturalmente a gente qualifica essa intenção. É mais ou menos assim, eu vou pensar nesse trafar, é melhor eu mudar porque é o melhor para todos, inclusive para mim. É verdade. Né? Assim, a gente se coloca a nossa síntese de temperamento a favor do cosmos, a favor dos credores, a favor de todos. E aí a gente vai evoluir mais rápido, chegar numa desperticidade, num evoluciólogo, e aí por aí vai. Você concorda com isso? Essa motivação é assim, perfeito. Mas na hora que você vai se relacionar especificamente com aquele cara, com aquele calo, o negócio é pensar no cosmos na hora que o calo doeu. Exato. A questão é quando o calo bate. Essa que é a questão. É o calo do cosmos, entendeu? Exato. Ou o cosmos do calo. Exato. Aí, porque o cosmos fica engolido pelo calo, entendeu? Eu entendi. Esse que é o claramente. É isso que é difícil. É importante entender isso. Tem uma coisa... Porque aí é o limite seu que você está cada vez mais aumentando esse limite. Como que a gente vai transpor esse limite? Isso. Essa que é a questão. Que eu vou falar. É uma coisa bem prática, bem prática. É uma coisa sábia, assim, a gente pensa pouco nisso. A gente precisa ficar doutor em perdoar as coisas. É verdade. Porque senão a gente não consegue olhar para a pessoa com também. fraternidade, com afeto, claro, mantendo o autoemperdoamento. Enfim. Olha, eu concordo. Aí o que fica cosmos, você resolve no calo. É importante entender o autoemperdoamento. Exato. O autoemperdoamento... Perdoar é um ato, é uma opção, na verdade, cognitiva, da gente conseguir elaborar uma situação que aconteceu e
de fato, abrir mão de certos orgulhos e, de fato, conseguir ver que aquela condição cosmovisiológica é o melhor abrir mão daquilo. Não vale a pena aquilo, está dando comprometimento na própria saúde nossa. Né? Perfeito. É isso que é perdoar. Eu acho que eu entendo do auto-perdoamento, principalmente, é a responsabilização pela situação. Exatamente. É você nunca abrir mão das responsabilidades, dos efeitos do que você fez. Não terceirizar nada. Não terceirizar nada para ninguém. Mas não é necessariamente punição. Um chicote. Não. Entende? Não. Eu estou falando do chicote. É bem diferente. O que eu entendo de auto-perdoamento é isso. Você nunca se exime daquela situação. O sobrepairamento que você falou. Eu acho que o perdoamento, o real mesmo, você vai ter que ter esse sentimento junto do sobrepairamento. Se você não tem essa isenção pessoal nisso, você ainda tem algum processo que você precisa burilar ali. Às vezes não, às vezes tem que acolher o mal-estar. Sim, mas o real, eu penso assim, gente, o real é quando você conseguiu, aquilo que você conseguiu realmente, o perdoamento, e você ficou bem, sem nenhum, vamos dizer assim, calo dentro, sem nenhum ressentimento, você tem esse sentimento também do sobrepairamento junto. Né? Você conseguiu chegar nisso, mas para chegar nessa etapa, é um exercício. É um exercício, não é fácil. É isso que a gente vai ver na prática. Quando você está, por exemplo, no MICE, na administração de MICE, por exemplo, você tem que exercitar muito isso. Sim. E olha, não é fácil. Sim, tem até. É uma coisa que. É divulgado em alguns cursos da ACIP um passo a passo. São 6 passos para a gente conseguir chegar ao processo de perdão. Vale a pena. É bacana. São 6. Quer que eu fale 6? É mesmo? Tá, eu falo. O primeiro passo que a gente precisa pensar é aceitar. A gente precisa aceitar ou reconhecer a situação. A gente não enfrenta o que não se aceita. Não tem como. Segundo passo, a gente precisa ver uma questão que aí tem uma técnica, que é a técnica de visualização parapsíquica, que é um verbete, né? Que é trazer na tela mental aquela situação. Você trabalha suas energias, mexe com o processo de esterilização umbilicochacral, cardiochakra, laringochakra, frontochakra, entra em estado alterado, coincidência, e traz na tela mental aquela pessoa. Sinta aquela situação, cognitivamente. Sinta, perceba, aceite, acolha. Terceiro passo, vamos conversar com alguém sobre esse assunto. Existe uma questão muito importante em conversar por causa do processo sináptico do cérebro. A gente fala, a gente vinca aquilo, as pessoas reconhecem, tem um processo nosso de aceitação, de grupo e tudo mais. E aí, a quarta etapa é uma questão de começar a ver os comprometimentos na própria bem-estar e saúde de manter essa condição. Né? Assim, às vezes a vida está travada por causa disso, até certo ponto. E o quinto passo é começar a elaborar ou compreender os porquês. Compreender o porquê daquela pessoa, compreender o porquê de si, aquela relação, a minha responsabilidade, que de fato às vezes nem eu antes era o algoz e agora estou ali numa condição de paradireitologia, enfim. E aí o sexto passo é o momento que a gente vai de fato conseguir, entra em estado alterado de novo, mexe com as energias e coloca essa pessoa em estado de graça, que isso seria o perdoar. Só que exige essa etapa cognitiva, não é uma coisa emocional. A gente precisa compreender, porque assim, se a gente não ligar os pontos das coisas, tudo fica desconexo, aí entra os conflitos e tudo mais. E tem uma técnica também para saber se perdoa ou não alguma coisa, que é interessante você falar disso. Sim, tem. A técnica se perdoa. Não, é basicamente assim. Mesmo processo da primeira etapa, entra no processo de esterilização, entra em estado alterado e traz a pessoa na tela mental. Veja as suas reações. Porque quando entra em estado alterado, é a holomemória que está funcionando. Você não tem controle. Entende? Não tem a questão autoconsciente. Vai funcionar o processo subconsciente, ou holomemória e tudo mais. E aí vai demonstrar. Aí vai apertar ou acontecer alguma coisa, né?
Deu. Ensinou bem, né? Okay. É isso aí. É isso. Oi. Djalma. O microfone aí. Quem está falando? Djalma. Opa. Oi, fala, Mercedes. Oi, Djalma. Adorei este título que já conhecia de você, não? Desdramatizar. Eu apresentei no simpósio, em um dos simpósios da Conscius, um artigo que falava de não de dramatizar, sino de ver el trafar como un amigo. Ese era un símbolo. Obviamente, no puedes hacer eso así físicamente. Mas eso me hizo pensar también en su trabajo, ¿no? Mas yo estaba teniendo muchas dificultades para poner las casuísticas mías, pessoais, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a ver, bueno, yo tengo un montón de cosas, unas que son mejores, otras avancé bastante, otras ainda estoy ahí con dificultades. El ver mis cosas, mis dificultades, mis travares, como algo que forma parte de mí hasta hoy, otros ya van desapareciendo. Y yo me lembro que en el trabajo que yo fiz, al final, yo puse así como una cosa muy de brincadeira, que era trastorno temporario, que lo ponían en las construcciones de las ruas, ¿no? Resolución definitiva. Entonces, yo puse algo así, mas yo pedí disculpas por estar ainda trabajando con mis trafares, porque yo iba a tener necesidad de un tempón para poder disminuir aqueles que podían incomodar a las personas y también a mí en primer lugar, porque uno cuando está teniendo reacciones, vamos a decir así, yo no diría, son reacciones que no son agresivas, mas de alguna forma agreden a las personas, ya você leva eso en su energía. Entonces, yo, el ver a los trafares míos, no todos ainda, no consigo ver todos. No sé si porque todavía estoy en ese trabajo, ¿no? Mas es una delicia ver algo que forma parte de ti que va desapareciendo. Y yo quería mostrar exactamente eso para la gente, viera que uno tiene que acoger sus trafares. Si no, no puede trabajar con ellos, porque los ve como enemigos. Y eso no es. Eu queria falar isso. Muito bom. Você tem um monte de coisa interessante nesse processo aqui. Superou um monte de coisa séria vindo para cá. Você é um exemplo muito interessante das suas coisas. Ajudou muita gente e ajuda muita gente com isso. Então, isso é muito sério. Agora, isso que ela falou ali, um ponto importante do que ela falou é assim, é gostoso. E realmente, quando você começa a fazer esse exercício com trafar, isso é uma cachaça, como diz o outro, entendeu? Porque você começa a ver que, à medida que você consegue integrar se integrar mais, você quer mais, você quer saber mais, você quer aprofundar mais, você quer entender mais. É o contrário. E aquilo dá mais paz íntima. Aí você quer mais. Se balançou a paz íntima, você já quer ir atrás. Entendeu? Esse é o foco do negócio. A gente está aqui para isso, no fundo, entendeu? Minha visão é essa. Já. E os trafores da gente, os elementos que a gente já desenvolveu, eles estão a serviço disso, na minha visão. Já. Fala um pouco, mas você falou do interferon aí. Fala um pouco mais desse interferon para a gente. O que seria isso? O interferon foi uma medicação que eu tive que tomar para hepatite C. Tomei 1 ano e meio, isso aí. E ele enfraquece você fisicamente, entendeu? Enfraquece você energeticamente. Então, eu perdi 15 quilos, foi um negócio assim bem impactante fisicamente. E aí o que acontece? Naquele momento, eu não conseguia afastar aquelas consciências que eu naturalmente afastava, eu nem percebia que eu afastava. Entendeu? E aí, com essa proximidade das consciências, e aquilo era, quando elas se aproximavam muito, era quase, a presença delas era quase surtante, assim, um troço violento, entendeu? Porque me fazia mexer com as minhas memórias, entendeu?
E aquilo me dava uma desestabilização. Ninguém gosta, o nome disso é síndrome de algoz. Ninguém gosta de lembrar que era algoz. Entendeu? Então, eu era algoz, com certeza não queria lembrar aquilo. Então, quando elas puderam se aproximar mais, aí eu vi, nossa, eu estou afastando os meus antigos credores. Entende? Que são, entre aspas, a gente vê isso como se ele fosse um assediador para você. Mas, na verdade, ele era uma vítima. Entende? Hoje é um assediador, porque ele queria me pegar, enfiar o dedo no meu olho, essas coisas assim. Com muito carinho, mas ele queria chupar o olho da gente, essas coisas assim. Então, o histórico da gente é complexo, né? E aí, com essa presença, eu tive que repensar meu jeito de ser. Eu falei assim, eu tinha um valor muito grande na força. E aí, quando eu enfraqueci, eu vi que era importante também ser fraco em algum momento. Entendeu? Aí eu entendi que não era fraqueza por si só, mas essa permissão da entrada no seu íntimo. Quando chegou naquela situação, não tinha outra saída. Ou eu vinha buscar o equilíbrio dentro do meu íntimo, não tinha para onde fugir, né? Porque eu não tinha como sair daquilo. Eu não tinha como afastar a consciência. Eu tive que buscar o equilíbrio dentro do meu íntimo. Aí eu trazia a consciência para dentro do meu íntimo. Quando você traz ela para dentro do teu íntimo, ela te entende também, e você entende ela. Entendeu? Naquele momento ali. Dá um desconforto grande naquela hora, o negócio é superar esse desconforto. Dá um desconforto grande, aí dentro do seu micro-universo mesmo, ali é a sua área, né? Aí ali você consegue fazer assistência. Entendeu? Ali você consegue se integrar, reconciliar, se auto-reconciliar e hetero-reconciliar. Uns caras mais duros assim, né? Tem que cortar um pedaço, tem que ficar doendo. Depende do grau de inteligência de cada um. É isso aí, mais ou menos isso. Djalma, oi, fala. O que te ajudou dentro desse processo de fragilidade e de encontrar esse equilíbrio íntimo? O que te deu mais força, assim? O que me deu mais força foi descobrir que depois desse, aí não tinha nada mais. Que sobrou o quê? Não sobrou mais nada. Sobrou nada que eu tivesse medo mais. Não sobrou medo. Acabou o medo de tudo. Acabou o medo de ficar doido, acabou o medo de morrer. Medo de morrer eu já não tinha medo. Mas medo de ficar doido eu tinha. Perdi o medo de ficar doido. Não vai ficar doido mais agora. Depois, se o cara entrava e saía a hora que ele quisesse, então não fico mais doido. Entendeu? Isso foi o ganho. Então, a gente, aos poucos, tem que quebrar os muros. Desdramatizar o trafar é diminuir os muros. Sabe? Muro não é defesa. Defesa é a refratariedade intraconsciencial, cosmoética. Isso é que é defesa real. É confiar nas suas intenções. Fala. Queria voltar onde você trouxe, que onde começa a ter uma certa satisfação e um certo interesse em procurar o que está junto com aquele trafar, né? Exatamente. Eu acho que isso é a chave da próxima etapa que o professor Valdo sempre trazia da história, que é ir buscar resgatar a pré-intermissiologia. Exatamente, da pré-intermissiologia da baratrosfera, porque não é só eu achar que eu tenho que ir lá, mas não gostar do fedor. Eu ter curiosidade, como é que aquele fedor lá, aquela situação complexa, negativa, se construiu. Né? Eu consegui olhar aquele meu assistido com uma curiosidade e um certo grau de solidariedade. Eu quero ajudar, eu quero saber, porque aquilo não me afeta negativamente mais. Eu acredito que hoje, quando eu vejo assim os pacientes, né, que trazem os problemas, né, eu vejo que é o que me instiga. Quando eu tenho um paciente ali que é super complexo, que eu não sei o que está acontecendo, ou é um colega, porque nem todo mundo é só o desafio já é... O desafio, a curiosidade, a compreensão da complexidade humana,
né? Cada um, talvez isso não seja a resposta para todos, mas para mim funciona bem. Eu acho que é isso que pode mobilizar uma pessoa a encontrar o veio da baratrosfera e não ficar louco, né? Tem uma coisa que é o prazer do diagnóstico. Algumas pessoas que já fizeram conscienciometria sabem o que é o prazer do autodiagnóstico. Quando você faz um diagnóstico, e o diagnóstico ele é uma coisa dinâmica, né? Você vai aprofundando no seu diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico positivo que eu estou falando se descobre mesmo, concreto, por mais que ele possa ser ruim, entre aspas, você descobriu, dá um alívio. Alivia. Esse alívio... Libera. Esse alívio que dá é essa desinflamação. Você, entendeu? Admite aquilo ali, reconhece aquilo, e aí pronto. Isso já é uma parte da homeostase. Isso dá prazer. Esse prazer é um prazer positivo. E só para fechar, e a próxima etapa, eu acho que a partir disso, a pessoa encontrar o prazer na superação disso e no outro superar a própria pessoa, né? Que é aquela coisa do amparador de ficar genuinamente feliz quando o amparado passa cresce. Dele. Vai, né? Uma outra coisa interessante é você ter consciência do que liga você com aquela consciência. O que dá muito prazer é saber o que dá liga. Quando você quer ter o rapport, você vai lá e você usa aquilo ali para pegar, para dar a liga, para poder falar aquela língua, para poder penetrar naquele universo. Pois entendeu? É esse que é o ponto. Essa ligação que você acaba constituindo com a outra pessoa, quando você está brigada com ela, ou então você nem conhecia, aí de repente você toma um esbregue, e você expande, então diminui o teu ego, e começa a sentir outras pessoas ao teu redor, de outras consciências, e você começa, então, a ter uma ligação mais forte. Isso. Sabe? E pôr essas pessoas também na sua psicosfera. Isso, eu acho que é a grande motivação que você acaba surgindo. Que você acaba tendo uma homeostase. É a evolução do vínculo. Isso, é a evolução do vínculo. É muito né? forte a homeostase que você vai sentindo com isso. É a grande motivação que você vai tendo na reciclagem, até é isso. É o que eu penso, assim. É uma das grandes coisas, né? Esse eu acho que é o elemento de maior ganho, a evolução do vínculo. Passa ali para ele lá. Você comentou que você diminuiu a sua força para poder acolher mais as consciências. Isso. Tá, então, não me diminuíram, não fui eu não. Se eu tivesse tido mérito assim e a inteligência evolutiva de fazer isso, não, eu não fiz isso. Foi o interferon que fez. Tudo bem, mas mesmo nesse sentido, mesmo que tenha sido interferon, foi obrigatório. Foi um paradoxo, porque você diminuiu até certo ponto. Interferon diminuiu um pouco, diminuiu a força, mas até certo ponto você cresceu na cosmoética. Sim. Tá. Qual foi o seu entendimento, depois dessa experiência, qual foi o seu entendimento sobre desperticidade depois disso? Eu acho que o entendimento maior foi diminuir o assédio com as próprias coisas. O assédio que a gente gera com a gente. Sabe? Esse assédio que a gente gera na relação com a gente mesmo é que eu acho que é a base da gente iniciar e pensar em desperticidade seriamente. Tem a ver com conflito, sabe? Tem a ver com isso, da gente aumentar as nossas coisas, da gente inflamar os nossos problemas, da gente ficar insatisfeito com as nossas coisas. Esse processo, ele é extremamente anti-desperticidade. Então, se você diminuir isso, conseguir admitir a sua condição do jeito que ela é, aí você fica mais em paz consigo mesmo. Aí você cria menos problema para os outros com isso, entendeu? Você não imagina que alguém de fora que vai resolver essas inflamações suas. Essa autonomia, aumenta essa autonomia de resolução desse problema. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa na cosmoética como também na desperticidade como uma questão de força energética. E não é só a questão da força energética, é a questão da refratariedade cosmoética aos assédios. Eu acho que isso aí é um pulo do gato nesse sentido. Tem toda a lógica. Eu acho que é isso sim.
Djalma. Muda os vínculos, mas é que mudou o vínculo de você com você, é um monte de coisa que vai mudando com isso. Djalma, Essa qualificação, exatamente. Aqui, Ana. Oi. Tem uma coisa que eu acho bacana desse exercício de lidar melhor com os nossos trafares, né? Que e o gosto que a gente começa a ter por essa superação, na medida que você trabalha e consegue colher, e é um exercício constante, né? Que a gente faz o tempo todo. E aí, às vezes, você fala, nossa, agora eu estou melhorzinha. Aí, de repente, pum, vem um daqueles calos enormes lá que aí parte. A gente tem que processar Começar tudo. Mas a técnica, ela vale para pequenas coisas e para grandes, né? Para os trafares menores e para os trafares maiores. Ela funciona da mesma forma. Perfeito. E parece que é uma ginástica. Quanto mais você vai exercitando isso, mais você vai entendendo esse processo e isso vai desdramatizando tudo. Isso. Então, ontem, né, assim, a gente vê o que aconteceu ontem. Eu, ontem, tive um exercício desse processo. E como é rico a gente conseguir se autodesassediar e entender o meu papel no processo e como é que eu posso assistir e como é que eu posso usar isso a meu favor e a favor das outras consciências. Então, assim, é uma questão realmente de intenção, né, de você girar a intenção e você sai desse assédio e do alto e do hétero. Os autoconflitos ajudam muito, né? Você começa a não ter problema, né? E querer ir resolvendo essas dificuldades. Os autoconflitos são sinalizadores, lugares bons para a gente ir, para falar, não, espera aí, o que é isso aqui? Isso. E aí você puxa e trabalha aquilo. E você vai fazendo reciclagens programadas, fazendo com que isso seja cada vez menos dolorido, mais tranquilo, mais motivador. Não espera, é programada porque você não espera porque ficar ruim demais. Você não espera, você já sabe. Não espera ficar ruim demais. Você já pode ter uma lista de autoconflito, você já tem... tem os que vão acontecer ao longo da rotina cotidiana, mas tem aqueles que você já sabe que tem. Então, fala, espera aí, agora deu um tempinho aqui, vou lá pegar aquele e trabalhar, porque é muito útil, né? E aí, só para qualquer deixa, né? É difícil falar da memória. O que você ia falar da memória, para não esquecer, né? Eu queria falar, eu já estava esquecendo da memória. Fala. Tá bom. Então, 10 minutinhos só que eu tenho, vou falar sobre a memória. No fundo, gente, isso tudo é problema de memória. Tá? No fundo, esse processo que a gente tem, da inflamação, tudo, isso é memória. E é importante para nós, conscienciólogos, a memória ela é fundamental para o nosso trabalho, né? Pois é, o Windows trava sem memória. Então, para a gente poder apaziguar o íntimo da gente e conviver bem com o nosso passado, com as nossas memórias, esse é a técnica da desdramatização do trafar, é a chave. E o próprio trafar, ele traz essa carga de memória que por isso é que a gente não gosta. Tirando aquelas coisas religiosas e tal, a gente está brigando com a nossa memória, a gente está em luta com os fatos que aconteceram, com as realidades que aconteceram. A gente quer que uma determinada realidade sobreponha, que é a que a gente quer que seja. Quando a gente para de brigar com isso, entende? Que só aquela realidade é a realidade que vai me deixar bem, aí a gente fica em paz com as memórias da gente. Não sei se foi claro o que eu estou falando. Por exemplo, não preciso ir muito longe. Aconteceu uma situação, um entreveiro lá entre mim e alguém ontem. E eu quero que aquela realidade seja vista por todos com o meu ângulo. E o outro quer que aquela realidade seja vista com o ângulo dela. Tá certo? Essa briga de realidades, ela compromete a minha memória. Se eu transcender, sobrepairar essa situação, a minha memória se apazigua. Essa torcida necessária de que eu preciso ter tido razão e não ter sido o algoz, e não ter sido o cara ruim da situação, ela cria problema. Às vezes é importante você admitir para os seus credores que você foi o algoz, mesmo que você não acredite que tenha sido.
Vocês entenderam isso aqui que eu falei ou não? Essa é a briga da memória. Tá certo? Apazigua a memória dos seus credores. Você está salientando uma atitude antirrechaçadora, tanto aos credores quanto às próprias memórias. Exatamente. É esse que é o processo. Essa é a chave desse negócio da desdramatização do trafar. Às vezes é melhor sair mal na foto. Ter razão não resolve nada. Talvez o resumo melhor seja esse. Quer falar alguma coisa? Rapidinho. Rapidinho. Ok, desdramatizou, enxergou, está tudo certo. Qual o próximo passo? Porque a ideia, estou vendo que isso ajuda a resolver o trafar, mas qual é o próximo passo para superar ele efetivamente? Precisa? Para mim, precisa. Olha só, se você tornar ele funcional, já resolveu. Sim, mas o trafar ainda é um incômodo. Olha só, eu sou amputado, eu não vou conseguir andar nunca. Perfeito. Mas se tivesse 2 pernas, seria mais fácil. Seria. Perfeito. Então, em algum momento, vai ter que resolver a situação. Não. Olha só, eu então, não tenho duas pernas. Então, a pessoa é tímida e ela se acomoda à timidez, é isso? Veja bem, eu tenho que tornar... Porque isso vai interferir a vida dela, isso vai interferir na ProEx dela. Em algum grau. Olha, entende? Torna funcional primeiro. Sim, como é que se torna a timidez funcional? A timidez? Estou dando um exemplo, trazer para a prática, vamos dizer. Mas, por exemplo, no caso das 2 pernas, faz de conta. Eu tenho um quê de vaidade e o ele também. A partir de um dado de limitação. Vamos estudar, traço real, vamos pegar um traço... Estuda a timidez, vamos estudar a timidez. Tá? A timidez é um trafar e te incomoda, tá certo? Como é que eu vou tornar ela funcional? Isso. Você entende tudo de introspecção? Você entende tudo de trazer as coisas para você e resolver as coisas em silêncio? Você em silêncio muda os ambientes onde você está? O que você faz com com o seu silêncio, com a sua não ação? Entendi. A sua não ação, ela é uma ação positiva para os outros? Perfeito. Só que isso, em algum momento, vai ser um gargalo. Porque, às vezes, para você desacelerar, você tem que falar. Você tem que colocar... Não, às vezes vai ter que falar. Sim, mas olha só, existe uma limitação. Em algum momento, você vai chegar numa situação seguinte. A pessoa está siderada em um processo, você precisa falar com ela. Pô, mas eu vou ter que falar com ela. Você faz um monte de assistência, 90%, mas aquela especificamente, que precisa de uma ação para ajudar o outro, a pessoa que está tímida não consegue fazer. Vai ter que ser alguém que tenha 2 pernas. Perfeito, exatamente. Então, existe uma necessidade... Entendeu? Perfeito, existe uma necessidade de uma superação em algum grau. Sim, mas nesse momento ele já não é funcional. Senão não é mudar o trafar para um trafor. Perfeito. Senão existe uma limitação. É perfeito. Você falou, tá perfeito. Mas você vai ser o especialista, como você é o cara da timidez, você vai ser o especialista do silêncio. Alguém vai estar ensinando o silêncio. E você vai ensinar o silêncio às pessoas. Quando você esgotar isso, você vai me dizer o que você vai fazer nessa situação. Mas ao longo da evolução ele vai ter que fazer isso. Olha só, mas porque não é mais funcional, não é mais funcional. Quando não chega a ser mais funcional, aí você vai ter que enfrentar. Aí eu concordo. Aí você vai ter que enfrentar. Essa volta perde a importância de ser tímido. A partir do momento que ser tímido não é mais um problema para você, você não vai falar por quê. Você vai deixar de ser. Então a superação vai por esse viés. Então. Você não vai falar por quê, mas você não tem mais razão para não falar. Exatamente. Quer dizer, enquanto não supera, é tornar esse traço funcional para você utilizar, ser amigo vai do chegar trafar, a hora... positivar esse trafar de alguma forma. Não, porque isso é uma potencialidade. Aonde estão, quais são os atributos dessa condição que são desenvolvidos e eu preciso usar eles a favor agora. Sim, é a visão traforista sobre visão trafar, traforista da timidez. Então tem uma série de possibilidades. O que eu posso tirar de bom disso aqui, né? Exatamente. Por exemplo, ele é um cara calado realmente, mas ele é um cara que tem uma presença boa. Não, ele não é tímido. Isso aí ele deu um exemplo do coleguinha. Outra pessoa não sou eu. Você não é tímido, não, né? Fala pelos cotovelos. Pô, 2 minutos para acabar. Não, menos. Eu fiquei pensando na relação que, por incrível que pareça, né, de um dia a gente vai virar serenão, né? Vai, né? Desperta, evoluciólogo, por incrível que pareça. E essa relação de um serenão conseguir elaborar, sustentar o mal-estar de uma nação
começa nessa condição de a gente começar a elaborar as nossas coisas. Perfeito. Né, de uma nação, de um continente, e por aí vai. Né? É isso aí. Começa com um pouquinho. Por incrível que pareça, tem conexão com o princípio da descreenciologia. Tem. Bom, gente, a próxima tertúlia matinal, dia 16 de julho, domingo que vem, vai ser muito interessante, hein? Benefícios da autoconscientização serexológica. E quem vai falar é o nosso amigo Alexandre Dung. Vocês sabem, né, quem que é o Alexandre Dung, quem foi o Alexandre Dung, quem é e quem foi. Tá certo? É isso aí, gente. Então tá bom. Obrigado pela oportunidade aí. Até a próxima.